Olá pessoal, então vamos dar início aqui à nossa disciplina de pré-cálculo, tá bom? Meu nome é Acrisio, né, para quem ainda não me conhece, tá bom? Geralmente eu ministro disciplinas também na pós-graduação, né? Atualmente eu estou até administrando a disciplina na pós-graduação de mecânica quântica e já tenho ministrado algumas vezes essa disciplina também de pré-cálculo, né? Lógico que sempre quando a gente vai ministrar a disciplina, né, mesmo que as disciplinas presenciais, elas não são a mesma coisa, né? A gente sempre vai ter que fazer um incremento, a gente vai tentar sempre melhorar, tá bom? Então pode ser que a gente ainda tem que mudar ao longo do curso, ao longo da disciplina, algumas coisas relacionadas ao conteúdo, né? Colocar antes um conteúdo e outro, né? Porque a gente vai ter conteúdos que muitas vezes são desconexos, tá bom? Mas que eu vou tentar colocar da melhor forma possível, né? Para que você possa entender uma linha de raciocínio do que a gente quer falar, tá certo? Essa disciplina, como ela é de pré-cálculo, tá bom? O propósito dessa disciplina é justamente ele preparar para o curso de cálculo, tá bom? E especificamente essa disciplina ela é muito difícil de ser ministrada remotamente. Por quê? Porque ela exige uma interação muito grande com o professor, porque você vai estar a todo tempo fazendo exercícios, a todo tempo fazendo contas, né? Tirando dúvidas aqui e ali, né? Às vezes um aluno tem uma dificuldade num sinal de menos, né? Que faltou numa equação, às vezes o aluno tem uma dificuldade num 2 que sumiu numa equação, né? Um 3, um 4, enfim. À medida que você vai fazendo contas, né, você vai vendo que eventualmente você pode se perder na conta e esquece um 2 ali, um negativo ali, e assim vai. Uma vírgula, né, faz muita diferença, né? Então, como é uma disciplina que vai ser ministrada remotamente, é muito importante que vocês entrem sempre em contato comigo, seja comentando o vídeo, seja enviando para mim mensagens, enviando por e-mail, né? Sempre tentando tirar o máximo de dúvidas possíveis, né? Nós vamos ter também reuniões online, reuniões onde a gente pode, digamos, ao vivo, né? Discutir e conversar com a turma como um todo, tá bom? Mas essa disciplina vai ser ministrada remotamente. Eu vou tentar ao máximo passar um conteúdo para vocês e eu quero que vocês realmente me deem aí um feedback, né? Me deem um retorno acerca de como que está sendo o entendimento da disciplina, tá bom? É lógico que, como ela é uma disciplina de pré-cálculo, né, ela é uma disciplina que vai lhe preparar para o cálculo 1, tá bom? Então, isso não significa que você vai sair daqui dessa disciplina sabendo tudo que você precisa para o cálculo 1, tá bom? Mas como a disciplina ela tem esse objetivo de te preparar para o cálculo 1, né, é preciso que você tenha ainda lá no ensino médio uma certa base também, né? A gente não vai poder aqui fazer uma revisão, né, de todo o ensino médio, tá bom? Eu não vou poder fazer com vocês aqui uma revisão de tudo que é visto no ensino médio, tá bom? Mas algumas coisas, pelo menos as partes mais importantes, que vão servir diretamente para o pré-cálculo, né, é muito importante que vocês tentem acompanhar, tá bom? E vai ser preciso a gente ter já de certa forma uma base, tá bom? Eu não vou aqui começar mostrando, por exemplo, como é que a gente soma a fração, multiplica a fração, divide fração. É lógico que alguns alunos, né, e eu tenho visto nos cursos, né, alguns alunos vão ter esse tipo de dificuldade, né, de ainda manipular os números, né? Tudo depende de como foi sua base no ensino médio, né? Quem vem aí de escolas mais avançadas, escolas que têm um ensino muito mais, digamos, muito mais fundamentado, com muito mais conteúdo, não vai ter dificuldade nessa disciplina. Então, se você veio aí de uma escola, né, de, digamos, top, né, digamos assim, que tenha um ensino já comprovadamente muito eficiente, muito avançado, né, dificilmente você vai ter dificuldade nessa disciplina, tá bom? Agora, quem veio normalmente de uma escola que não tem uma boa base, que os professores não ministraram corretamente o conteúdo, e você mesmo talvez não se dedicou bastante durante o seu ensino médio, vai ter muita dificuldade. Mas eu estou aqui, né, nesse curso justamente para tentar lhe ajudar a fazer essa transição, né? Mesmo que você não tenha muita base no seu ensino médio, eu espero que no final desse curso, né, você realmente tenha conseguido transitar,
né, para o cálculo 1 corretamente, tá bom? Então, a nossa disciplina aqui, como vocês estão vendo, né, ela tem uma ementa que eu já passei para vocês o plano de ensino, tá bom? E eu vou discutir esse plano de ensino com vocês aqui hoje, tá bom? Que é justamente para que você possa entender perfeitamente o que a gente vai fazer nesse curso, né? Eu não vou simplesmente jogar conteúdo para vocês e vocês não entenderem, né, o propósito de cada um desses cursos, tá bom? De cada um desses assuntos, tá certo? Então a nossa ementa, conforme consta no plano de ensino, né, ela vai ser de funções e gráficos, né? Essa aqui é uma ementa que já vem do plano pedagógico do curso. O que é isso? Quando as pessoas criam um curso de física, né, seja ele licenciatura ou bacharelado, né, a gente cria uma disciplina, né, juntamente com o curso, a gente cria todas as disciplinas do curso e cria a ementa da disciplina. Então, essa ementa aqui está um pouquinho ainda descontextualizada, um pouquinho defasada, porque já foi feita há muito tempo. Então, eu vou tentar ainda mexer um pouquinho na ementa da disciplina, tá bom? Para que fique mais fácil, digamos, a digestão do conteúdo para vocês, tá bom? Então a ementa original, digamos assim, ela era acerca de funções e gráficos, ou seja, vai ter uma primeira parte aqui onde a gente vai realmente fazer todo um apanhado aqui de funções e trabalhar muito a parte gráfica, tá bom? Uma das dificuldades, né, dos estudantes no começo do curso, né, não só trabalhar com funções, tá bom? É justamente fazer gráficos das funções. Tá bom? E eu não vou dizer para você, eu não vou ser hipócrita, né, para você dizer que eu sou especialista em fazer gráfico, né? Na verdade, ninguém, né, consegue atualmente ser especialista em fazer gráficos, até porque, né, hoje em dia você tem a tecnologia ao seu favor e você consegue fazer gráficos aí no computador os mais belos possíveis. Depende da sua habilidade em mexer com aquele equipamento, né, ou com aquele aplicativo, ou com aquele software, tá bom? E eu vou mostrar para vocês alguns softwares que faz isso daí, tá certo? Mas o estudante, né, principalmente o estudante de física, né, que vai começar o curso de física, ele tem que saber esboçar os gráficos, né? Então é muito comum, às vezes, um aluno tem diante dele uma função do segundo grau, né? E aí, quando ele vai construir o gráfico da função, o gráfico fica parecendo uma reta, né? Isso significa que ele não teve ainda o sentimento de como que pode fazer um gráfico de uma parábola corretamente, né? Então a gente vai ver mais na frente que a forma de você fazer um gráfico de uma parábola corretamente não é simplesmente colocando pontos, vários pontinhos na curva. Não é isso, né? A forma de fazer um gráfico de uma parábola corretamente é você identificar quais são os principais elementos da parábola, né? Quais são os principais elementos da parábola? Quem já tem uma boa base no ensino médio deve saber. São os vértices, né? É o vértice da parábola, né? E são as raízes da parábola. E você pode ainda ter um terceiro elemento que é o ponto de interseção da parábola com o eixo Y. Tá bom? Se você souber esses três elementos, né, o vértice, as raízes e o ponto de interseção, você esboça um gráfico de uma parábola perfeitamente, né? Tão bom quanto o próprio software produz, tá certo? Então é muito importante que você possa entender esses elementos que existem nas funções, né? Seja elas funções lineares, sejam elas funções parabólicas, né? Como a gente vai ver funções trigonométricas, né? E aí, para quem não teve uma boa base de trigonometria, né, eu vou fazer aqui também, vou preparar aulas com um pouco de trigonometria desde o começo, trabalhando lá o triângulo retângulo, vendo cosseno, seno, tangente, tá bom? Então a gente vai ver funções exponenciais, né, certo? A gente vai ver funções logarítmicas, né? Então tudo isso aí vai ser discutido no curso, né? O curso basicamente ele se resume, né, ao estudo das funções, elaboração de gráficos, né, e na parte, digamos, final do curso a gente vai trabalhar as ideias de derivada. Então perceba aqui o seguinte: então o primeiro ponto é funções e gráficos, tá certo? O segundo ponto é o cálculo de áreas e volumes. Eu vou fazer aqui com vocês uma parte, né? Eu não vou me estender muito áreas e volumes por um motivo muito simples, tá certo? O cálculo de área e volumes, ele toma, né, de vocês que vão entrar aí que estão começando no curso de física, né, ele vai tomar de vocês uma disciplina inteira, basicamente. Então a disciplina, por exemplo, de cálculo 3, né, e de geometria analítica,
é uma disciplina, são duas disciplinas que são voltadas justamente para a parte de geometria. Cálculo 3, por exemplo, você vai entender que o cálculo de áreas e volumes ele pode ser feito através de integrais, né? De integrais de funções, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui só uma base, né, do que é o cálculo de áreas, o que é o cálculo de volumes, tá bom? Então, não vai ser algo muito aprofundado sobre área e volumes, porque vocês vão ter esse contato com áreas e volumes, né, nas disciplinas de geometria analítica, nas disciplinas de cálculo 2, vocês já vão ter essa ideia de área, né, ao longo de uma superfície, tá bom? E o cálculo de volumes ele é também uma parte da disciplina de cálculo 3, tá bom? Então a gente vai ver aqui áreas e volumes conforme é visto no ensino médio, né? Sem as ferramentas ainda do cálculo propriamente dito, tá bom? Porque áreas e volumes, do ponto de vista avançado, se calcula usando integrais, né? E no ensino médio, em geral, a gente não vê integral, a gente trabalha já com equações prontas, com fórmulas, né, prontas, e eu quero também tentar tirar de vocês essa ideia de fórmulas, né, que existe sempre uma fórmula para resolver um determinado problema, né? Isso não pode ser assim na física. Na física você tem que entender os conceitos e você tem que saber também de onde veio aquela equação, o que ela significa, e não simplesmente jogar uma fórmula e sair substituindo o valor. Isso não existe, isso faz parte aí, né, de um ensino médio aí, conteudista, né, que é o que a gente conhece como um ensino médio que só prepara para fazer prova, só prepara você para fazer Enem e por aí vai. Você sabe aplicar uma fórmula, você decora a fórmula, né? Existe até brincadeirinhas de como se decorar as fórmulas, né? Mas você não sabe exatamente para que serve aquela fórmula, e você não sabe de onde vem e qual é o significado ali físico ou matemático mesmo do que tem naquela expressão, tá bom? Então, a outra emenda, a terceira aqui, é sobre taxa de variação. Essa taxa de variação, né, ela é justamente para entender o que é a variação das funções, né? E isso é um conceito muito importante quando se for estudar derivadas, tá bom? Como que uma função varia, se ela varia muito, se ela varia pouco, né? Ou se não varia nada, né? Então essa ideia de taxa de variação ela vai te dar o quanto que uma função varia, né, em função de uma outra variável, né? Basicamente é isso. A gente vai estudar as equações da reta, né? Reta tangente, tá bom? E isso é importantíssimo, é a parte mais importante do curso de pré-cálculo, porque se você tiver uma boa noção aqui de taxa de variação, né, e equação da reta tangente, né, reta secante também, como a gente vai trabalhar, né, você vai fazer uma boa disciplina de cálculo 1, tá certo? E é esse o meu objetivo. A gente vai ter aqui noções de derivadas, tá bom? Esse é um conteúdo que está na ementa, né, que a gente vai discutir também, que eu vou discutir com vocês para entender o que é uma derivada da função. Basicamente a derivada é uma taxa de variação, só que é uma taxa de variação instantânea. Então, se você fizer esse curso de certa forma com toda a dedicação possível, sempre estudando por fora, ou estudando em outros lugares, tá bom? Você vai fazer disciplinas, por exemplo, de introdução à física, disciplinas de física 1, geometria analítica, álgebra linear, você vai fazer com perfeição, porque aqui, né, quando você estuda a taxa de variação das funções e as derivadas, você vai ter uma boa base aí, né, para o cálculo 1 e uma boa base para os problemas de introdução à física, por exemplo, né, e de física 1, tá bom? E aí o sexto ponto da ementa aqui é noções de derivado, né, como já está aqui, mas juntamente com a ideia de integral e de equações diferenciais. É aqui onde eu quero só destacar para vocês que essa parte da ementa aqui ela é um pouquinho, digamos, desnecessária, né? Você vai ter uma pequena noção do que é uma integral, uma pequena noção do que é uma equação diferencial, mas a gente não vai se aprofundar nesse assunto, porque exige uma ferramenta matemática muito avançada. Mas a gente vai saber o que é uma integral e a gente vai saber o que é uma equação diferencial, tá bom? Por isso que a ideia aí é ter noções de derivada, integral e equações diferenciais, né? São as famosas EDOs, né, que você vai se debruçar aí ao longo do curso, né, de física, né? E quem faz também matemática tem sempre
a disciplina lá de EDO, que são as equações diferenciais ordinárias, tá bom? Então é importantíssimo a gente ter já essa noção desde o começo, o que significa isso, tá certo? Então, indo aqui para frente, o objetivo da disciplina, esse objetivo é importante ficar claro aqui para vocês, é proporcionar noções introdutórias dos assuntos de matemática elementar, né, como preparatório para os estudos de cálculo diferencial integral, ou seja, é tentar trazer você do ensino médio para o ensino superior, basicamente é isso, né? Então a gente vai fazer aqui uma revisão, né, de tudo que foi visto no ensino médio, né, tudo que você viu, quem veio de escolas, digamos, boas, né, que ministram bastante conteúdo e que lhe preparam realmente bem, né, para Enem, para todos esses vestibulares aí, né? Quem teve essa boa base não vai ter dificuldade nessa disciplina, tá bom? Vai passar tranquilamente. Eu digo isso porque estou sendo sincero, porque o curso, ele, de certa forma, ele é realmente voltado para fazer uma revisão aí do que o aluno viu no ensino médio. Se você tem uma boa base, então você não vai ter dificuldade. Então ele vai tentar pegar um pouquinho da matemática elementar, a gente vai discutir aqui, eu vou fazer com vocês, nem que seja uma divisão de fração, eu vou fazer com vocês devagar, entendeu? Porque eu sei que tem muita gente ainda que não tem uma base muito boa em cálculo, né, em matemática elementar. E tentar trazer você para o cálculo diferencial, ou seja, fazer a transição do que você aprende no ensino médio para o que você necessita aprender no cálculo 1, tá bom? Objetivos específicos, aí o que a gente vai fazer para tentar chegar nesse ponto, né? Espera-se que ao final da disciplina o aluno consiga resolver uma variedade de problemas matemáticos, tá bom? Envolvendo funções, gráficos e derivados. Então, esse é o objetivo. Então, se você tiver diante de diversos problemas aí que você encontrar, né, na disciplina, tá bom? Equações, né, resolução de exercícios, o objetivo é que você consiga, né, resolver esses probleminhas aí que envolvem funções, né, consiga esboçar gráficos, tá bom? E que envolva também derivadas. Eu não vou dizer que você tem que sair daqui o rei, né, das derivadas, não. Bom, nada disso. Não precisa você sair daqui sabendo de tudo sobre derivadas, mas a noção básica você precisa saber, tá certo? Então, um outro objetivo mais específico, né, é que você consiga solucionar, né, questões relacionadas aos temas abordados, correlacionados com situações práticas do dia a dia, tá bom? Problemas físicos ou né, dentro do seu ambiente profissional. Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui é a parte, digamos, da física, né, que a gente vai aplicar o que a gente sabe aqui com probleminhas do dia a dia que você vai ter aí, situações do cotidiano ou probleminhas específicos do conteúdo de introdução à física. A gente vai tratar aqui, querendo ou não, eu vou trazer para vocês aqui problemas de introdução à física para a gente resolver com o que a gente aprendeu aqui, né, sobre funções lineares, sobre funções parabólicas, sobre funções trigonométricas, sobre funções exponenciais. Eu vou trazer aqui uma infinidade de problemas, tá bom? Esse conteúdo realmente, essa disciplina realmente, ela tem o propósito de fazer com que você resolva bastante exercícios, tá bom? Então eu vou logo dizendo para cada um de vocês, não adianta vir aqui só assistir a aula, né? Eu sei que as aulas serão longas, né? A gente vai ter, são 60 horas a disciplina, tá bom? Então em princípio são 60 aulas, né? A gente vai aí fazer em torno de vai fazer muitas vai ter muito tempo de contato eu com vocês, né? Principalmente eu vou ter muito tempo aí ministrando conteúdo para vocês, e também a gente vai dedicar boa parte da disciplina para ouvir vocês também. A gente vai se reunir online, né? E eu vou conversar com vocês, tirar dúvidas e discutir os mais diversos assuntos, tá bom? Vou tentar trazer também para vocês aí se a gente consegue resolver algum problema ao vivo, né? E tentar discutir com vocês justamente esses problemas, tá certo? Então, a proposta, né, disso daí é que você saia aqui no final da disciplina
sabendo resolver muitos problemas aí de introdução à física, né? Se você se dedicar bastante aqui ao pré-cálculo, né, eu tenho certeza que você vai se dar bem em introdução à física e em cálculo 1. Né? Isso é indiscutível. Né? Todos os alunos, todos os alunos que eu conheço, né, que tiraram notas boas na disciplina de pré-cálculo, né, não tiveram nenhuma dificuldade em introdução à física, não tiveram nenhuma dificuldade em cálculo 1. Né? Muitos alunos que se dedicam, e não precisa ser um gênio não, tá bom? Você não precisa entrar aqui na universidade como já um gênio, um futuro Einstein, não. Certo? Não estou pedindo que você seja assim, mas que você tenha dedicação, tá bom? Particularmente eu já vi muita gente brilhante, muito aluno brilhante que se dava muito bem nas disciplinas que não teve a dedicação necessária, né? A organização necessária dos seus estudos, tá bom? E acabou que desistiu do curso, acabou que mudou de curso, né? Ou então viu que não era bem a física ou a praia dele, né? Ele sabia fazer muita conta, mas acabava que não discutia os assuntos, não tinha uma boa base em termos de conteúdo. Por outro lado, eu conheço muitos alunos, né? A gente sempre tem encontrado muitos alunos no dia a dia que discutem física, né, conceitos, né, querem entender como é que funciona aquilo, como é que funciona aquilo outro, né, mas na hora de resolver algum exercício, na hora de fazer alguma continha, não sai do canto. Né, quando ele se depara com a primeira conta um pouquinho mais complicada, ele já não sabe dar um passo aí para frente. Né. Por outro lado, também existem alguns alunos, e aí por isso que eu reforço esse objetivo aqui específico, né, o número 2, né, tem alunos que discutem muita física, entendem como funciona o movimento dos planetas, né, querem discutir até sobre buraco negro, querem discutir física de partículas, né, mas quando você propõe para ele um problema muitas vezes de MRU, um problema de MRUV, né, ele não consegue resolver, ele não consegue extrair dali uma solução para a questão. Né? E ainda tem aqueles, né, que só conseguem resolver exercícios com um manual de solução do lado. Né? Ou seja, ele não resolve, ele só copia. Né? Então, existem muitos alunos, né, hoje em dia com acesso aí de todo mundo às diversas formas de tecnologia, né, ao compartilhamento de informações, grupo de WhatsApp, grupo no Facebook, no Instagram, todo canto aí, o pessoal compartilhando informação, né, acaba que o aluno ele simplesmente copia o que os outros fizeram, né, ou seja, ele não consegue desenvolver ideias novas, ele não consegue resolver um exercício sozinho. Né. Então, antigamente, né, quando você, eu digo isso como experiência própria, né? Eu gastava às vezes 2 dias pensando, né, em resolver um problema, um exercício proposto pelo professor. Né? Às vezes a gente recebia uma lista de exercícios e tinha lá uma questãozinha um pouquinho mais complicada, daquelas que você não resolve direto com o que aprendeu na sala de aula, não, é uma questão que você vai ter que pesquisar ainda como que pode resolver a questão. Ou seja, o assunto pode até ter sido dado em sala de aula, mas como é aquelas coisas que nem sempre dá tempo a gente discutir em sala de aula como professor, aí você, para resolver aquela questão específica, você vai ter que ir atrás de outro conteúdo, estudar aquele outro conteúdo para resolver a questão. E muitas vezes, mesmo estudando o outro conteúdo, você ainda não consegue resolver a questão, porque tem aqueles chamados, né, pulo do gato, tem aquele truque ali, né, que você faz ali para poder solucionar o problema. E até, né, você descobrir isso daí, tá bom? Até você entender, né, como que faz isso daí, onde é que está aquela ideia brilhante, né, como se de repente acendesse ali uma luzinha, você tivesse aquela visão de como resolver o problema, né, isso levava antigamente 2, 3 dias. Né, eu já tive particularmente esse tipo de experiência. Né, às vezes você acorda num dia e você acorda já com a solução na cabeça. Não é assim, aquele problema lá resolve assim, assim, assim. Né? E não é que você você receba aí uma visão do além sobre isso, não. Tá bom? Não é que você recebeu aí uma informação brilhante do além, não. É porque
conforme a ideia vai se estabelecendo na sua cabeça, conforme você vai conectando todos os conteúdos que você aprendeu, se você der um tempo, né, o seu cérebro fazer as conexões, uma hora sai a solução daquele problema. Eu levava de 2 a 3 dias. Né? Aí o que acontece hoje? Qual é o problema de hoje em dia? Que eu vejo muitos alunos, tem lá um exercício, né? Ele não sabe resolver, qual é a primeira coisa que ele faz? Bate uma foto do exercício, né? Ou dá o print da tela do celular e manda para o professor. Professor, como é que resolve esse problema aí? Né? Isso acontece demais, né? E não é isso que eu quero que você faça, tá bom? Não é isso mesmo que eu quero que você faça. Eu quero que você, como está escrito aqui, consiga resolver questões relacionadas aos temas abordados, situações práticas do dia a dia, problemas físicos do seu ambiente profissional, mas sem, né, por você mesmo conseguir resolver, né, sem precisar de imediato, né, pedir ajuda. Não façam isso, tá bom? Não é porque eu não quero receber as suas dúvidas, não. Não é isso. Não é porque eu não queira tirar as dúvidas de vocês. Mas uma das formas de você conseguir resolver um determinado problema, né, um dos pontos do processo para você resolver um determinado problema, é você dar tempo, né, deixar o cérebro raciocinar o problema, né, várias vezes. É importante você ler a questão várias vezes, refletir, pensar o que ele está pedindo, procurar exemplos na internet, procurar exemplos nos livros, né? Não a solução, mas exemplos, situações parecidas, questões parecidas que estão resolvidas, né? E não simplesmente correr atrás de solução. Solução existe muitas vezes para todos os probleminhas de todos os livros aí que você pensar. Existe o chamado solucionário, mas eu quero que você não use isso daí. É muito tentador, né? Principalmente quando a gente deixa para a última hora, né? Então o professor às vezes pede uma lista de exercícios para daqui 2 dias ou 3 dias, né? E aí você só deixa para começar a fazer a lista no último dia, né? Você vai conseguir fazer? Claro que não, só se você for muito brilhante, né? Mas dificilmente você vai conseguir fazer. Aí o que é que você faz? Ou você recorre ao colega para saber como é que ele fez, o que significa que você não vai aprender muitas vezes nada, né? Ou você vai ter que recorrer à internet, né? Aos solucionários. Ou você vai recorrer ao próprio professor, mandando aí a equação para o professor e pedindo imediatamente para ele responder. Não faça isso, né? Por favor, tente pensar, refletir ao máximo antes de enviar qualquer conteúdo aí para os colegas, para o professor, né? E tente ao máximo você mesmo pensar no problema, tá bom? É isso que eu quero que você, no final da disciplina, você faça, tá bom? Então, indo um pouquinho mais à frente aqui, como é que vai ser de fato o nosso conteúdo? A gente vai ter as 20 primeiras horas, né, de funções e gráficos, né, cálculo de áreas e volumes e equação da reta, tá bom? Já nas outras 20 horas, que são 60 no total, a gente vai falar de funções parabólicas, funções trigonométricas e funções logarítmicas e exponenciais, né? Aqui é uma parte de gráficos, como eu falei para vocês. Eu vou ensinar vocês a esboçar os gráficos manualmente, né? E vou também mostrar também como é que faria no aplicativo. Mas eu quero que você também não fique dependente de um aplicativo. Você saiba esboçar, né, os elementos principais dos gráficos, né? Cálculos de áreas e volumes, a gente vai ter também uma aula sobre isso daqui. Mas como eu falei, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre áreas e volumes, porque isso daqui já é um assunto que no nível superior não se aprende só usando fórmula, né? No nível superior você aprende por meio do cálculo diferencial, tá bom? E é o cálculo 2, o cálculo 3 e a geometria analítica que vai te ajudar nesse assunto aqui. São 3 disciplinas do nosso curso de física, né? Cálculo 2, cálculo 3 e geometria analítica, tá bom? Equação da reta, por incrível que pareça, pode parecer simples, né? Mas a gente vai falar bastante sobre a equação de reta, né? Porque se você tiver uma boa base de equações de retas, né, você não vai ter problema nenhum em geometria analítica, né, que é basicamente trabalhar com vetores, e são os vetores que geram as retas, né? Você vai aprender lá em geometria analítica que são os vetores, né, os elementos matemáticos, os entes matemáticos que geram as retas, tá bom? Aí na segunda parte da disciplina a gente vai estudar funções parabólicas, tá bom? Eu também vou passar bastante tempo falando de funções parabólicas, porque é um conteúdo muito importante no estudo de derivadas, né,
e de derivadas, tanto derivada primeira como derivada segunda, como a gente vai ver mais na frente, né? E por que eu vou falar disso aqui? Porque tem muita gente, muito aluno, e eu vejo porque eu ministrei disciplina já aqui mais avançada na física, né? Como já disse, já ministrei, estou ministrando atualmente na pós-graduação mecânica quântica, mas já ministrei mecânica quântica na graduação, já ministrei termodinâmica na graduação, já ministrei física 3, física 4, né? E física 1. Então eu vejo que muitos alunos, tá certo? Eles passam do pré-cálculo, eles passam das disciplinas mais básicas, não sei como, não me pergunte como, mas eles conseguem passar, né? Sem ter um entendimento perfeito acerca de parábolas, né? Muitas vezes o aluno não sabe nem esboçar o gráfico da parábola e não sabe identificar que as parábolas elas possuem mínimos, elas possuem ou máximos ou mínimos, né? Elas possuem concavidade, né? Elas possuem uma curvatura. Então, esses entendimentos das raízes, por exemplo, de uma parábola, do vértice de uma parábola, na interseção da parábola, tem aluno que chega nas disciplinas mais avançadas e não sabe sair do lugar. É impressionante, mas acontece. E eu não quero que você saia daqui dessa disciplina sem saber, né, as equações, sem saber manipular perfeitamente retas e parábolas, tá bom? Funções trigonométricas aí é outro entrave para a maioria dos alunos, tá certo? Quase todos os alunos têm dificuldades em funções trigonométricas, né? Tem aluno que nunca viu cosseno, né? Tem aluno que nunca viu seno nem tangente, né? Muito menos função trigonométrica, né? Cosseno de x, seno de x, tangente de x. Fazer o gráfico das funções trigonométricas, aí sim, pior ainda, né? Tem gente que não conhece nem o que é um seno e um cosseno, quanto mais fazer o gráfico de funções trigonométricas. E por incrível que pareça, é um assunto muito importante, mas muito importante, tá certo? Em Física 2. Né? Então, quando você chegar lá em Física 2, estiver estudando, por exemplo, oscilações, né? Movimento harmônico amortecido, por exemplo, osciladores, tá bom? Movimento harmônico forçado, tá certo? Se você não souber essas coisas aí, né, você não vai saber projetar nada que envolva materiais, por exemplo, né, porque os materiais eles têm que ser resistentes, né, às oscilações, né? Digamos que futuramente aí você seja o desenvolvedor de um projeto na construção de uma ponte, de um prédio, de uma estação, nem que seja de uma torre de telefonia, tá bom? Você vai ter que construir essa torre, esse prédio, esse projeto, tudo aí, uma casa, por exemplo, né? Que seja resistente a choques, né? No caso, tanto ventanias, obviamente, para uma ventania não derrubar uma torre, por exemplo, né? Como terremotos, né? Então, se você tiver o conhecimento de funções trigonométricas, né, e osciladores harmônico, forçado, amortecido, já é a base, né, dessa parte de ondas, né, de propagação de ondas e de resistência dos materiais às oscilações, tá bom? Então, quando você for estudar oscilações, né, e ondas, se você não souber funções trigonométricas, você vai ter muita dificuldade. Então é aqui onde eu quero deixar registrado em que você realmente, bom, se esforce para entender bem funções trigonométricas, porque são muito importantes, tá bom? Funções logarítmicas exponenciais, aqui também é outro entrave. Tem aluno que não sabe nem o que é um logaritmo, tem aluno que não sabe nem o que é uma exponencial, né? Chega aqui no curso sem saber o que é um logaritmo exponencial. Não se desespere, tá bom? A gente vai ver com calma tudo isso. Se você já sabe, tudo bem, você pode passar adiante, pode até colocar aí as nossas aulas aí no modo de velocidade 4 vezes, 6 vezes, só para passar por cima mesmo e completar. Você não deveria fazer isso, mas se você acha que já sabe de tudo, né, você pode fazer isso daí, tá bom? Mas se você reconhece que tem dificuldade ainda ou que não entendeu bem, tá bom? A gente vai ver com calma isso daí, né? Tanto funções logarítmicas, eu vou mostrar para vocês aqui o que é um logaritmo, né? Como que a gente tira logaritmo de números simples, tá bom? O que é uma função exponencial, por que a gente chama de função exponencial, por que a gente usa o ezinho,
né, que é o número de Euler, para descrever as funções exponenciais, tá bom? As funções naturais, logaritmo natural, função exponencial natural, qual é a diferença das duas, né? O que uma tem de diferente, o que uma pode e outra não pode, tá bom? Então a gente vai realmente dedicar boa parte da disciplina, né, como você está vendo aqui, 1/3 da disciplina no estudo dessas 3 funções aqui, tá bom? E no final do curso, que é a unidade 3, a gente vai falar sobre taxa de variação, né, que aqui também é muito importante para quem vai começar o cálculo 1, né? Taxa de variação, reta secante, né? O que é uma reta secante? É uma curva. Você vai entender basicamente que a reta secante ela corta 2 pontos da curva, a reta tangente ela corta só 1 ponto da curva, mas não é qualquer também ponto, não é qualquer reta, né, que é tangente à curva. E aí eu vou introduzir a derivada, que a derivada você vai entender que é basicamente a reta secante transformada em reta tangente, né? Que esse é um assunto que a gente finalmente vai ver derivadas de funções simples, mas esse assunto de derivada ele é importante por quê? Porque muitos alunos sabem tirar derivadas de funções simples, funções polinomiais. Tem aluno que sabe tirar derivada de seno, derivada de cosseno, derivada de logaritmo, derivada de exponencial, né? Tem aluno que sabe tirar bem as derivadas, né, a fazer a conta, a álgebra, bem, né? Mas não entende a interpretação gráfica da derivada, né? Tem muito aluno que chega nas disciplinas avançadas e não sabe que a derivada é a transformação de uma reta secante de uma curva para uma reta tangente, tá bom? Calcular a derivada é você calcular a reta tangente à curva naquele ponto, né? Então, se você calcula a derivada de uma função num determinado ponto, o que você está fazendo é o cálculo da reta tangente naquele ponto. E se você sair dessa disciplina sem saber isso daí bem, eu vou ficar muito decepcionado, porque eu vou explorar bastante isso daí, tá bom? Eu vou explorar bastante essa transição, né, da reta secante, né, uma reta que corta 2 pontos na curva. Então imagine, por exemplo, uma parábola, né? Parábola, ela tem, você pode cruzar a parábola, né? Você já tem uma boa noção do que é uma parábola. Ela é uma função curva, né? Pode ter a curva para cima, a curva para baixo, né? A gente vai chamar de concavidade, tá bom? E se você traçar uma reta que cruza as duas, né? Cruza a parábola, você vai tocar em 2 pontos, certo? Então, à medida que esses 2 pontos eles vão se aproximando, ou seja, à medida que você muda a reta secante de tal forma que esses 2 pontos se aproximem, né? Essa reta secante ela se transforma no que a gente conhece como reta tangente. E esse processo de aproximação dos pontos, né, é o que a gente conhece como derivada, né? É a chamada derivada gráfica da função, né? Que muita gente sai daqui do curso de pré-cálculo, sai do curso de cálculo, por incrível que pareça, cálculo 1, sem saber o que é uma derivada gráfica da função. Uma coisa é você fazer a continha lá, bonitinha, transformar uma função parabólica numa função linear, usando a derivada, né? Calcular o máximo, o mínimo da função, mas você não saber que a derivada é a reta tangente, a curva, né, naquele ponto, é frustrante para mim, por exemplo, né? Porque esse é um assunto que tem que ser explicado bem, tem que ser digerido bem e tem que ser treinado, né? Você tem que treinar bastante isso daí, tá certo? Então vamos para frente aqui. Bibliografia. Bibliografia básica é o livro do Hoffman, né? Cálculo, um curso moderno e suas aplicações. Eu tenho esse livro, posso disponibilizar para vocês em PDF, né? Eu vou disponibilizar depois o link do Google Drive para vocês, tá bom? É um livro, eu não diria que é um livro só de cálculo, né? Ele é um livro que tem muitos exemplos, muitos exercícios, né? Só que são exercícios muitas vezes voltados para situações do cotidiano e questões de economia, né? Então tem aqueles alunos assim que é um pouco mais, né, digamos, hardcore, né, que é o cara que gosta mesmo de fazer continha, né? Não importa se ele está fazendo conta de um planeta, ou se a conta é ali de um átomo, né? Ou se a conta envolve temperatura, ou se a conta envolve fluido, né? Ele quer fazer a conta, ele gosta da matemática da coisa, né? Ele não vai gostar desse livro. Por quê? Porque esse livro do Hoffman, ele é um pouco mais aplicado, ele tem exercícios que são mais contextualizados, né? Então a gente vai ver aqui que tem exercícios que são situações de cotidiano, de poluição ambiental, situações de economia,
né, de lucro, de empresa, de produção. Então, se o aluno não gostar disso daí, ele realmente não vai gostar. Aí onde eu entro com o livro, por exemplo, do Gui Doriz, esse aqui complementar. Esse sim é um livro voltado para quem é aquele matemático ali, raiz, né? Aquele matemático hardcore que gosta mesmo de fazer conta, não quer saber se essa conta aí vai servir para alguma coisa, né? Então o livro do Gui Doriz, que é um curso de cálculo, eu também tenho, posso disponibilizar para vocês, né? O PDF dele. Ele é um livro realmente puramente matemático, matemático até demais. Ele tem toda a parte abstrata, todos os lemas, teoremas, tudo por aí vai, né? Os livros tradicionais do ensino médio, onde as pessoas estudavam, né, ou estudam ainda os conteúdos do ensino médio, são esses dois livros aqui, ó. Matemática por Assunto, do Machado, tá bom? Temas e Metas, também do Machado aqui, mas é outro Machado, né? Esse Temas e Metas é muito famoso, né? Provavelmente aí os pais de vocês, né? Meus pais não, que são um pouco mais velhos, né? Mas os pais de vocês provavelmente estudaram aí usando esses livros aqui, se recordam, né, dos livros que estudaram aí, seja na graduação ou mesmo no ensino médio, né? Provavelmente usou esses livros aqui, Temas e Metas, né? Ou o Matemática Elementar do IES, né? Esses são os dois livros mais famosos aí, que juntam todo o conteúdo do ensino médio e realmente são muito bons. Assim, são livros da década de 80, 70, de 90, não importa, né? Matemática não mudou não nesse ponto não, tá bom? Assim como a física também, de antigamente, física clássica, física de Newton, não mudou tanto assim não para você abandonar os livros antigos não, tá certo? Os livros são bons, essa coleção de temas e metas, se você tiver, né? Se não tiver, eu não tenho, né? Em PDF realmente eu não tenho, eu gostaria de ter, não tenho a coleção, mas pretendo ter. A gente encontra esses livros ainda, não para vender nas editoras, mas em sebos, né? Em livrarias de livros usados, né? E no Mercado Livre, por exemplo, na internet você encontra os volumes desses livros. Eu pretendo adquiri-los porque eles são muito bons mesmo, né, de matemática elementar. Aí a quinta bibliografia que eu coloquei aqui é um curso de pré-cálculo que tem na internet, que é do professor Aquino, né? Eu coloquei esse site aqui porque realmente eu gosto do canal dele, do YouTube, né? Quem tiver a oportunidade aí de ver o canal dele, eu gosto, né? Ele faz aulas curtas, né, de 15 minutos, 10 minutos, né? E ele conversa bastante rapidamente, né? Ele até acelera um pouco os vídeos dele, né, justamente para isso. Ele te dá uma boa base de tudo que você precisa saber, desde a matemática mais básica, elementar, até coisas relacionadas ao nível superior. Então, eu estou dando essa dica aqui desse canal desse rapaz, não é porque eu conheço ele, eu quero fazer propaganda dele, não é porque realmente eu gostei. E eu acho que ele te dá uma boa base, ele tem muito conteúdo. Né? Ele tem um curso de pré-cálculo lá todinho. Se quiser, está lá disponível. Vou falar mais na frente sobre isso, né? Então, dentre outras coisas, tem esse curso de pré-cálculo, mas também tem cálculo 1, cálculo 2, tem muita coisa boa no canal dele, tá bom? Então eu sugiro aqui o livro do Hoffman, tá bom? Como base, eu vou seguir o livro do Hoffman porque ele é o da bibliografia básica, né? E a gente vai seguir também um pouco o livro do IESE, né? E eu vou seguir também muita coisa do canal do professor Aquino, tá bom? Eu vou discutir, a gente pode discutir também, se você tiver alguma dúvida aí dele, né, nos próprios vídeos dele aí, você me mostra, né, a gente tenta discutir, e você entrar em contato com ele aí nos comentários da internet, aí no YouTube aí. Se ele responder, bem, se não responder, você pode me comunicar que a gente tira dúvida também, certo? E o livro do Gui Doriz também, eventualmente a gente vai usar, né, não tem jeito, apesar de ser um livro raiz mesmo, né, matemática raiz, digamos assim, eu vou usar, tá bom? E tem o livro do Apóstolo, tá bom? Esse livro do Apóstolo aí você vai ter ainda muito contato com ele, né? Vai lhe aterrorizar aí um pouquinho, porque ele é usado aí no cálculo, né? Não tem jeito, não tem como deixar de usar esse livro aqui, né? Então basicamente essa é a nossa bibliografia, tá certo? Bom, os livros que eu comentei aqui, que se refere à unidade 1, né, que vão ser úteis para a gente, é o livro do Hoffman, principalmente o capítulo 1, vai ter que é funções e gráficos, a gente vai estudar funções compostas e retas e funções lineares,
né? Então no livro capítulo 1 do Hoffman tem tudo lá, tá bom? Que você precisa. Tem outras coisas, mas a gente vai extrair desse livro tudo que a gente precisa para esse assunto. E eu vou extrair também do livro do Guido Ouriz. Apesar de ser mais matemática raiz, ele é bom porque um pega a parte de aplicação, né, que é o livro do Hoffman, e o Guido Ouriz pega a parte de mais básica, os teoremas, né, as provas, tá bom? É um pouco mais formal, tá certo? Então ele é bom por causa disso. A gente vai pegar ali especificamente o capítulo 2 do volume 1, tá certo? Os livros que eu falei, que provavelmente são os mais famosos do ensino médio, né, é o livro do IESE, né, e aí você tem o volume 1 do IESE, que pode ter com essa capa aqui dessa edição, né, o Gelson IESE, né, e o Carlos Murakami, né. Então esse livro aqui, dessa capinha aqui, ele vai ser útil, né. Eu tenho ele em PDF, né, desse livro aqui, mas se você encontrar aí nas livrarias ou na própria internet, né, e quiser compartilhar com a gente, então não tem problema não. Ou essa capa aqui, que eu acho que é a edição mais nova dele, né? Eu acredito que inclusive ele ainda se venda na internet, né? A editora ainda fabrica, né? Produz, tá bom? Então esses são os livros que a gente vai adotar na nossa disciplina, tá bom? Então eu vou deixar aqui o canal. Esse aqui é o meu canal, não tem muita coisa ainda, né? A gente aqui na universidade, né, a gente está ainda nesse processo de transição de aulas presenciais para aulas remotas, né? Então nem todo mundo estava habituado em ministrar aula remotamente, então de certa forma a gente ainda está transitando. Então atualmente esse meu canal aqui só tem vídeo da disciplina da pós-graduação que eu estou ministrando, de mecânica quântica. Se você quiser olhar um pouco os vídeos, né, para ver como é que vai ser, porque é mais ou menos o estilo das aulas que a gente vai ministrar, exceto que alguns slides aqui vão ser são diferentes, obviamente, né, mas se você quiser dar uma olhada nesses vídeos aqui para ver mais ou menos como é que é a forma que eu produzo os vídeos, não é nada sofisticado, tá bom? Eu ainda não tenho, eu estou providenciando, né, algumas coisas para melhorar a forma como a gente apresenta as aulas, tá bom? Ainda estou providenciando, né? Todo mundo foi pego de surpresa, então de certa forma ainda não deu tempo de se aperfeiçoar, né? Mas não é nada sofisticado, mas eu acredito que você possa entender, né? A gente pode discutir, tá bom? Quem tiver curiosidade aí, quiser dar uma olhada rápida aí, não precisa você entender nada não, e assim, eu não vou tirar dúvida também desses vídeos aqui de mecânica quântica com vocês, porque não faz sentido, são conteúdos extremamente avançados. Isso aqui é para pós-graduação, né, para mestrado, bom? Então, mas se você quiser perguntar uma curiosidade, se aquele cara mais curioso, a gente pode, eu posso eventualmente tirar suas dúvidas, tá bom? Mas muitas vezes a gente vai ficar travado por causa da base, né, vai ficar faltando a base. Então, atualmente tem esses vídeos aqui, mas conforme a gente vai, né, progredindo na disciplina, eu vou colocando mais coisas disponíveis para vocês, tá bom? Então a gente vai alimentando de certa forma esse canal aqui com o conteúdo de pré-cálculo, né? É aqui onde vão estar as aulas de vocês, tá bom? Desde a primeira até a última eu vou tentar colocar todas as aulas que a gente ministrar, vai estar nesse canal aqui, tá bom? Então você pode usar inclusive o canal aqui do YouTube, né, para colocar suas dúvidas, deixar registrado. Se você quiser usar, se quiser evitar aí o contato direto ou no grupo também, né, você pode colocar um comentário lá no vídeo, né, e não força ninguém a comentar nada não, mas se quiser deixar lá um comentário até para outras pessoas de fora, né, verem, né, de repente, né, outros alunos aí que estejam interessados em assistir, né, tenho essa mesma dúvida, eu posso tirar lá também sem problema nenhum, tá bom? Então esse aqui seria o nosso canal atualmente, que vai ser constantemente alimentado aí com as aulas de pré-cálculo, tá bom? Aqui é o canal que eu falei do professor Aquino, né, esse rapaz aqui, né? Eu particularmente gosto da forma como ele apresenta as coisas, é rápido, são vídeos curtos, né? E são muitos assuntos, tá certo? Então ele tem vídeos aí das mais diversas, faz live e tal.
tem canal no Instagram e tal. Quem quiser também ajudar o rapaz aí, vai lá, comenta, se inscreve também e pode aprender bastante coisa. Inclusive, as nossas aulas, tá bom? Eu vou estar sempre fazendo o link aí, tentando mostrar para vocês onde é que vocês podem encontrar o mesmo assunto também no canal dele. Né? Se alguém contar, pode compartilhar também com a gente aqui nos grupos, né? Então, não tem problema não. O que importa é você compartilhar coisa no WhatsApp, né? Ou na internet, que sejam coisas informativas, né? E eu não sou contra não. Então, se você quiser colocar conteúdos, né, de matemática, pré-cálculo, principalmente, né, nos grupos, tá bom? Não tem problema não. Agora você não pode encher o grupo que é de memes, né, de figurinhas e tal, como muita gente faz aí nesses grupos aí de discussão de WhatsApp, principalmente, né? Então, isso aí não vai ser permitido, tá bom? Então, é importante que você se concentre aí no conteúdo da disciplina e não desvie, né, a atenção dos outros alunos, né? E eventualmente, se encontrei um vídeo aqui legal, engraçado, vou colocar no grupo. Não, faço não, certo? Bom, ele, como eu falei, ele tem um curso completo de pré-cálculo, né? Então, como ele trabalha com isso, né, de certa forma já é bem profissional, né, na questão da internet, tudo, né? Tem várias ferramentas aí para fazer um curso, né? Ele tem um curso completo, tem 109 vídeos, né? Tem mais vídeos do que o número de aulas que a gente vai ter aqui, tá bom? E tem exercícios, né? Tem gráficos, ó, tem uma introdução às funções de gráfico, né? Função injetora, sobrejetora, composta, tudo isso aqui a gente vai ver. A gente vai discutir, ó, por exemplo, a aula 42 dele, desses 109 vídeos, tem noção intuitiva e formal de função, gráfico, função injetora, sobrejetora, função composta. A gente vai ver, vou discutir com vocês isso aqui. Mas quem quiser dar uma estudada rápida aqui, ó, são vídeos curtos, tá bom? Fica fácil de entender, tá bom? Então quem quiser dar uma olhada nesse rapaz aí, seria interessante. Bom, era isso.